Dizem que dinheiro não traz felicidade, mas é curioso como a vida começa a sorrir diferente depois dos primeiros 100 mil. A mente muda, as escolhas mudam, até a forma de enxergar as oportunidades parece se transformar. O que parecia inalcançável passa a estar ao alcance das mãos, como se uma nova realidade se abrisse diante dos olhos. E não se trata de luxo ou ostentação, trata-se de liberdade. O paradoxo é simples. A jornada até os primeiros 100 mil é lenta, sofrida e cheia de obstáculos, mas depois que esse marco é conquistado, tudo começa a acontecer mais rápido. É como se o tempo finalmente passasse a trabalhar a favor. Negócios, investimentos e até pequenas aplicações assumem um ritmo acelerado, quase mágico. Muitos não acreditam até sentir na pele, e é justamente por isso que poucos chegam lá. O mais intrigante é que a transformação não está apenas no dinheiro, mas no que ele representa. 100 mil não é só um número, é um divisor de águas, é o fim da sobrevivência e o início da construção de algo sólido. A cada passo, uma nova visão surge, rendimentos que crescem sozinhos, a sensação de segurança que antes parecia inalcançável e a confiança de que o próximo nível não será um fardo, mas um caminho natural. E é aqui que a verdadeira mudança começa. Eu sempre digo, existe um antes e um depois do primeiro 100 mil. Quando finalmente alcancei esse marco, parecia que uma nova porta tinha se aberto diante de mim. Até ali, cada passo parecia pesado. Cada escolha em relação aos meus investimentos me exigia uma disciplina quase sobre-humana. Mas quando o número apareceu na minha aplicação, algo dentro de mim mudou. Eu passei a enxergar meus negócios e minha vida com outros olhos. Era como se eu tivesse provado que era possível, e dali em diante o jogo se tornava outro. É curioso como o cérebro funciona. Antes dos 100 mil, eu só pensava em economizar centavo por centavo, como se estivesse sempre no modo sobrevivência. Só que, ao atingir essa marca, comecei a perceber que meus rendimentos não dependiam apenas do esforço de colocar dinheiro, mas também do tempo e das estratégias certas. Foi nesse ponto que comecei a ver oportunidades mais claras e a pensar em multiplicar, em vez de apenas guardar. De repente, aquilo que parecia impossível passou a ser apenas questão de paciência. E tem mais, quando você chega nesse patamar, percebe que a próxima meta não assusta tanto quanto a primeira. A jornada se acelera porque a base já está construída. É como se o vento soprasse a favor, empurrando suas aplicações e seus investimentos num ritmo que antes parecia inalcançável. Só que essa percepção não surge de imediato, ela precisa ser sentida. E quando acontece, a mente começa a trabalhar de outra forma, já antecipando o que virá nos próximos passos. Uma vez, em uma viagem, eu me peguei observando o topo de uma montanha coberta de neve. Imaginei empurrar uma pequena bolinha de apenas 10 centímetros. No começo, ela deslizava devagar, quase sem graça, como se não fosse chegar a lugar nenhum. Mas quanto mais ela rolava, mais velocidade e tamanho ganhava. No meio do caminho, ela já teria alcançado 1000 centímetros, e no fim da descida, chegaria gigante, com 100 mil centímetros. Essa imagem nunca mais saiu da minha mente, porque é exatamente assim com os investimentos. No início, a aplicação parece pequena, quase insignificante. Você olha para o saldo e se pergunta se vale mesmo a pena tanto esforço para economizar. Mas conforme o tempo passa, os rendimentos começam a se multiplicar, e o crescimento que parecia lento se transforma em algo exponencial. É no segundo trecho da jornada que a mágica acontece, e o que antes era centavo vira milhares. O detalhe que quase ninguém percebe é que o meio do caminho não é realmente o meio. Quando a bolinha já tinha crescido 10 vezes mais, ela ainda estava só começando sua aceleração. Com o dinheiro acontece igual. Os primeiros 100 mil parecem distantes, mas depois que você chega lá,
Os próximos valores se aproximam numa velocidade surpreendente, e é justamente aí que a maioria desiste cedo demais, sem perceber que estava prestes a entrar na parte mais emocionante da descida. Eu lembro de assistir Usain Bolt quebrando recordes e pensar: como alguém pode ser tão rápido? Mas o detalhe que poucos notam é que os primeiros 50 metros dele não são os mais velozes. Na verdade, é a parte mais lenta da corrida. Ele precisa de um tempo para ganhar tração, para aquecer o corpo e atingir o ritmo ideal. É só depois dessa fase inicial que a explosão acontece, e ele dispara como se fosse intocável. Nos investimentos, a lógica é a mesma. No início, a aceleração é dolorosa, porque você sente que está colocando energia demais para ver pouco resultado. Economizar, aplicar todos os meses, esperar os primeiros rendimentos caírem na conta. Tudo isso parece mais lento do que deveria, mas quando a fase de velocidade máxima chega, os números começam a saltar de um jeito que quase parece injusto. Aquilo que levava anos para acumular passa a levar meses. E claro, assim como na corrida, chega uma hora em que a desaceleração natural acontece. Não porque você perdeu força, mas porque já está tão avançado que cada passo exige mais consistência. A grande questão é: quantos desistem antes mesmo de alcançar a fase de máxima velocidade? Muitos param ainda nos primeiros 50 metros, sem entender que estavam prestes a ver o espetáculo da multiplicação. E é justamente nesse ponto que a vida financeira começa a se transformar de verdade. Eu nunca esqueço da primeira vez que fiz uma simulação simples. Se eu aplicasse R$ 500 todos os meses, demoraria quase uma década inteira para chegar nos meus primeiros 100 mil. E confesso, no começo parecia um caminho interminável, quase desanimador. Mas a virada de chave vem quando entendemos que esse tempo não se repete nas próximas metas. A partir daí, cada 100 mil seguinte chega de forma muito mais rápida, e é nesse ponto que a paciência começa a ser recompensada. Os juros compostos entram em cena como um aliado silencioso, mas poderoso. Quando você atravessa a barreira dos primeiros 100 mil, os rendimentos passam a trabalhar por você de uma forma que antes parecia impossível. É como se uma máquina estivesse rodando em segundo plano, multiplicando cada real sem que você precise se esforçar tanto. E o mais interessante, o peso dos aportes começa a dividir espaço com o peso dos lucros. É aí que a roda gira mais solta. Muita gente se frustra no começo porque olha apenas para o tempo inicial. 10 anos é muito, pensam. Só que não percebem que, depois dessa primeira conquista, o prazo para dobrar reduz para 5 anos, depois para 3, depois para 2. É como se a estrada se encurtasse a cada quilômetro percorrido. O esforço inicial é realmente pesado, mas o resultado futuro compensa com folga. E quando a pessoa enxerga isso, entende que está apenas no aquecimento de uma longa corrida. O começo sempre parece uma subida íngreme, e eu não tenho vergonha de admitir. Já quebrei, já voltei atrás, já senti a frustração de ver meses de esforço sumirem em dias. Isso aconteceu porque muitas vezes faltava conhecimento ou sobrava ganância. Eu acreditava que podia acelerar sozinho, sem direção clara. Mas a vida financeira mostrou que orgulho e precipitação custam caro. E foi exatamente nesse ponto que entendi a necessidade de buscar mentoria. Ter alguém mais experiente apontando o caminho faz uma diferença gigantesca. Eu lembro de uma decisão errada que tomei em uma aplicação porque achei que estava entendendo tudo. Bastou uma conversa com um mentor, anos depois, para eu perceber o erro infantil que havia cometido. Quando alguém que já atravessou tempestades compartilha sua experiência, você economiza tempo, energia e, principalmente, dinheiro. É como ter um mapa numa floresta densa. A jornada continua difícil, mas pelo menos você sabe a direção. Esse é o detalhe que poucos contam. Os maiores erros não vêm da falta de dinheiro para investir, mas da falta de orientação para investir bem. E sem orientação, o peso do medo e da ganância fica muito maior.
Eu só comecei a sentir segurança de verdade quando aprendi com quem já tinha chegado lá. E é curioso, quando você encontra essa luz, percebe que estava tentando correr no escuro. E correr sem enxergar é perigoso demais. Mas logo eu vou te mostrar como transformar isso em clareza. Eu costumo comparar o ato de investir com a primeira semana na academia. No começo, tudo dói. O corpo reclama, a mente tenta arrumar desculpas, e a preguiça parece vencer todos os dias. Mas quem insiste descobre algo curioso. Depois de algumas semanas, a rotina deixa de ser tortura e começa a se transformar em prazer. Com o dinheiro é igual. A aplicação no início parece um peso, mas logo vira um hábito que você não consegue abandonar. O segredo está no ciclo simples de gatilho, rotina e recompensa. O gatilho é claro. O salário caiu na conta. A rotina é imediata. Pegar uma parte desse valor e destinar aos investimentos. E a recompensa vem depois, em forma de dividendos ou rendimentos que entram e te lembram que o esforço valeu a pena. A cada vez que isso acontece, a mente entende que investir não é castigo, é prazer. E pouco a pouco, essa repetição cria uma disciplina quase automática. Chega uma hora em que a pergunta deixa de ser: será que eu vou investir esse mês? E passa a ser: como eu vou investir esse mês? É nesse ponto que você entende que atravessou a barreira inicial e entrou em um novo estilo de vida. Assim como quem sente falta da academia quando não vai, você começa a sentir falta de aplicar quando atrasa seus aportes. E é nesse momento que a mágica acontece. O hábito já está tão forte que você não luta mais contra ele, você luta a favor. E isso abre espaço para algo ainda mais desafiador que vem a seguir. Eu gosto de usar a imagem do mar para explicar esse momento. Quem já entrou no oceano sabe que existe uma faixa chamada zona de arrebentação, onde as ondas parecem não dar trégua. Você mergulha, toma caldo, sente que não vai conseguir avançar. Mas quem insiste, respira fundo e atravessa. Descobre que logo depois das ondas mais violentas, existe um espaço de calmaria, onde o mar fica liso e tranquilo. Assim é a vida financeira antes e depois dos primeiros 100 mil. Antes desse marco, tudo parece uma luta constante. Contas apertadas, dificuldades para economizar, ansiedade ao olhar os investimentos ainda pequenos. É como se cada onda fosse uma despesa inesperada, empurrando você para trás. Só que, ao cruzar a linha dos 100 mil, algo muda. Os rendimentos começam a dar sustentação, como se fossem a prancha que mantém o corpo boiando. A pressão não desaparece de vez, mas se torna mais administrável, e o caminho fica mais claro. O curioso é que muita gente desiste justamente dentro dessa arrebentação. Cansam das ondas, acham que não vão aguentar e voltam para a areia. Só que é depois desse ponto que o jogo realmente começa. A estabilidade aparece, os frutos das aplicações se multiplicam, e a pessoa finalmente percebe que estava prestes a entrar em águas mais calmas. É ali que se descobre que a travessia vale a pena, e essa clareza leva a um aprendizado ainda mais profundo. Existe uma diferença enorme entre guardar e investir, e eu aprendi isso da forma mais dura. Se alguém decide apenas economizar R$ 200 por mês, pode passar mais de 4 décadas para alcançar os primeiros 100 mil. É quase uma vida inteira de esforço para ver um resultado tímido. Agora, quando esse mesmo valor entra em uma aplicação com bons rendimentos, o tempo cai para pouco mais de 17 anos. Ou seja, você ganha mais de 20 anos de vantagem só por mudar a mentalidade. O problema é que muita gente ainda carrega a mentalidade de poupador. Guardam dinheiro na gaveta, na conta corrente ou até mesmo em uma poupança que rende quase nada. Isso é como tentar encher um balde furado. Você se esforça, mas ele nunca fica cheio. A virada vem quando você entende que o dinheiro precisa trabalhar para você, não apenas descansar parado. Investimentos bem escolhidos aceleram a caminhada e reduzem pela metade o esforço. E sabe o mais curioso? No começo, investir parece arriscado, enquanto economizar parece seguro.
Mas com o tempo, a percepção se inverte. O verdadeiro risco está em não investir, porque o tempo perdido não volta. Cada ano que passa sem aplicações é um ano a menos de juros compostos trabalhando a seu favor. E quando essa ficha cai, você entende que não basta juntar, é preciso multiplicar. E essa multiplicação abre espaço para outra lição ainda mais poderosa. Um dos maiores erros que já cometi foi tentar investir enquanto ainda carregava dívidas. Parece contraditório, mas é a pura verdade. Não existe aplicação que supere os juros que uma dívida cobra de você mês após mês. Enquanto um bom investimento pode render perto de 10% ao ano, uma dívida comum pode consumir mais de 20% no mesmo período. É como tentar correr de pés amarrados, você não sai do lugar. Por isso, aprendi que o primeiro investimento que alguém precisa fazer é quitar suas dívidas. Outro ponto que mudou minha forma de lidar com o dinheiro foi enxergar as sombras dos gastos. Quando comprei meu primeiro carro, eu só olhei para o preço estampado na vitrine. O que eu não considerei foram os custos escondidos: combustível, seguro, impostos, manutenção, estacionamento. O mesmo acontece com viagens, imóveis ou até um simples jantar fora. O prato pode custar um valor, mas por trás dele estão gorjetas, bebidas, estacionamento e até o risco de uma multa no caminho. Essas sombras silenciosas drenam mais do que a gente imagina. E por fim, vem a paciência, a virtude mais difícil de cultivar. Nos primeiros anos, quase todo o patrimônio é formado pelo que você aporta, e os rendimentos parecem pequenos, mas conforme o tempo passa, a balança começa a mudar. Depois de mais de uma década, os juros compostos assumem o protagonismo e passam a render mais do que você mesmo coloca. É aí que o jogo vira. E quem teve disciplina até esse ponto descobre que não só chegou aos 100 mil, mas abriu caminho para milhões. E isso nos leva a um entendimento ainda mais profundo sobre prosperidade. Agora que todo esse conhecimento foi revelado, surge a grande questão: o que será feito a partir de hoje? Continuar reclamando da falta de dinheiro ou transformar cada real em uma semente de futuro? A escolha está nas mãos de quem entendeu que alcançar os primeiros 100 mil não é um sonho distante, mas uma meta possível para qualquer pessoa disposta a mudar hábitos e persistir no processo. É hora de aplicar, e não apenas absorver. Qual será o primeiro passo? Quitar dívidas, cortar gastos invisíveis ou iniciar uma aplicação simples para sentir os primeiros rendimentos trabalhando a favor? Deixe nos comentários qual decisão será tomada ainda hoje, porque declarar esse compromisso em público fortalece a disciplina. E lembre-se, a vida financeira não muda com sorte, muda com atitude diária. Quem decide agir constrói, quem deixa para depois se perde no tempo. Então se inscreva no canal, ative as notificações e continue aprendendo como multiplicar suas oportunidades, porque no fim das contas, nunca se esqueça, crise é para quem dorme.